Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cooperativismo de Crédito com Ricardo Coelho, direto ao ponto. Nesse vídeo abordaremos captação, mas especificamente vamos entender o que é Flight to Quality. Flight to Quality é o sentimento, é o comportamento dos cidadãos durante uma crise, durante uma pandemia, durante uma guerra, durante uma crise do subprime, como foi nos Estados Unidos em 2008. Ou seja, havendo situações desconfortáveis fora do cotidiano, 99% da população que são conservadores, que são aqueles que preenchem 99% da nossa carteira de clientes, nós vamos ver que eles também vão ter o mesmo movimento. Esse movimento chama-se Flight to Quality. Eles saem de qualquer ação, seja avançar no seu empreendedorismo, fazer despesas novas, investir em algo que ele estava esperando, fazer festas, fazer viagem, trocar de carro. As pessoas ficam extremamente conservadoras, esperando passar esse mau agouro, esse sentimento de que eles não conseguem ter informação e não têm conforto para avançar diante dessa crise. Então as pessoas se reservam, ficam quietas e esse movimento afeta de uma forma interessante a captação. Vamos a ele então. Para que nós consigamos entender melhor o Flight to Quality, nós temos que olhar que os tempos e movimentos que nós vamos ver agora, eles são ecos do passado. Então as cooperativas deveriam, se já não fizeram, um belo trabalho de lição de casa, tendo na sua carteira clientes extremamente conservadores, clientes doadores de recursos com um jeito muito generoso, sem estar concentrado, seja em segmentos, seja em doadores, que não tenham sazonalidade nessa captação, que o depósito à vista seja um grande item dessa doação de recursos. Então, vamos tentar entender como isso afeta uma cooperativa. É claro que nós estamos vendo que muitas regiões ainda estão, como eu digo, voando na captação, seja porque o agro está muito bem, porque o dólar está muito bem, ou porque a princípio a pandemia ainda não chegou e não fez um estrago, como já fez no estado do Amazonas, já fez no Ceará, como já fez também em São Paulo. Tudo isso gera um movimento muito desconfortável. Mas imaginando que a tua cidade, a tua singular ainda está voando, então isso pode permitir uma melhor compreensão. Se nós olharmos a linha do tempo, veremos que dia 11/3, que não é muito tempo assim, a OMS decretou pandemia mundial. E nós, Brasil, 9 dias depois, dia 20/3, nós decretamos estado de calamidade. Ou seja, então, a pandemia ela só é formal no Brasil nos últimos 10 dias de março. Tudo bem? Mas eu queria mostrar para vocês outros movimentos que podem estar afetando esse Flight to Quality da nossa captação. Se nós olharmos agora, em 24/4, apenas 34 dias depois do Brasil definir o estado de calamidade, o governo injeta na economia 25 bilhões, que é uma primeira parcela do 13º que foi antecipada para o mês de abril. São 35 milhões de pessoas com esse dinheiro em mãos. Logo na sequência, 6 dias depois, nós vamos ver que o Brasil agora recebe uma injeção de 76 bilhões, que é a primeira parcela mais um pouco da segunda do auxílio emergencial, que já atende 60 milhões de pessoas. De 1/6, além de vir a segunda parcela do INSS, que só viria lá em novembro, foi antecipada há 6 meses, que vai injetar 35 milhões, nós temos mais 75 milhões que vai vir do restante da segunda parcela do auxílio emergencial, mais a terceira parcela. Pode parecer pouco, mas nós temos 200 bilhões injetados na economia num prazo de 40 a 50 dias. Olha, isso é muito dinheiro. Veja só, e isso vai transitar pela sua cooperativa, pelas pessoas, pelo comércio da tua região. Isso, de uma forma direta ou indireta, está dando um pouco de conforto para a sua cooperativa, seja na captação, seja na liquidez dos seus créditos, porque direto ou indiretamente, quem lhe deve está sendo beneficiado por esses 200 bilhões. Mas olha só, se nós olharmos agora, veremos que esses 200 bi que o governo libera em 50 a 60 dias para as pessoas físicas, né, um rol enorme de pessoas, contra o fundo de garantia que foi liberado até R$ 500 na época, né? Depois ele subiu um pouco,
nós temos 30 bi naquele movimento. 60 milhões de pessoas foram beneficiadas. Então veja, eu estou comparando 30 bi com 200 bi. Então realmente essa injeção de dinheiro na economia está ajudando sim. Ajuda a sua cooperativa, não dá para dizer que isso não está afetando. Então nós não conseguimos mensurar, mas sim, isso é importante. Mas como todos que leem meus artigos sabem que eu gosto muito de apresentar o seu mercado e ele vai esclarecer então as suas obviedades. Isso é muito importante para nós olharmos a sua captação diante do Flight to Quality e ver como isso está interferindo na sua cooperativa e também interfere no seu mercado, que é quem tutela toda a verdade. Nós estávamos vivendo um movimento um pouco estranho. Nós tínhamos uma captação em depósito a prazo que pagava DI e as pessoas começaram, como a economia estava aparentemente estável, as pessoas começaram a buscar rendimentos maior, seja em Bovespa, fazendo day trade, ou a XP Investimento, Tesouro Direito, ou até em Bitcoin, né? Olha, se nós olharmos todos esses 5 grandes grupos de opções de investimento, muitos de vocês lembram que alguns sócios optaram por ganhar não 100% DI, mas ganhar 120, 130, correndo algum risco. Ótimo. Quando a pandemia se instala, o que acontece? Isso literalmente some e as pessoas voltam a proteger seu patrimônio. E patrimônio, entenda aquilo que ele tem já guardado em reais, o seu imóvel, o seu carro. As pessoas param de movimentar qualquer coisa que possa ser agressiva ao seu comportamento conservador. Tudo bem? Então esse é o primeiro ensinamento do Flight to Quality. E seguindo essa linha do Flight to Quality, né, do ensinamento do senhor mercado, veremos que o depósito a prazo está crescendo para todo mundo. Esse medo de investir, esse medo de correr risco além do aceitável, do título público, no caso a Selic/DI, tudo isso faz as pessoas voltarem para os bancos tradicionais. E os bancos tradicionais buscando soluções tradicionais. Então, quanto mais tradicional você é a tua instituição financeira, mais ela vai ter condições de ter na sua carteira excelentes doadores de recursos conservadores que agora literalmente não querem fazer nenhum investimento, não querem gastar nada, querem poupar tudo porque eles estão diante de uma pandemia. Veja, o Santander cresce 17%, o Banco Brasil 27%, o Bradesco 34% e Itaú 41%. Veja, você pode até achar que é pouco, porque a tua cooperativa cresceu 60%, mas o importante aqui é saber que todo mundo está captando muito, não é só você. Não é que você está com uma condição sine qua non, não, todos os teus competidores estão na mesma condição. Isso é muito interessante ver, não achando que você é uma ilha diante dessa pandemia. Tá? Todos os instituições financeiras conservadoras estão captando e muito. E se olharmos a poupança, veja também que ela foi impactada pelo Flight to Quality. Reparem, ela subiu de um ano para o outro, comparado março de 2019 com março de 2020, ela subiu 7 vezes. Ou seja, é o impacto claro do Flight to Quality. Outra coisa importante que eu trago para vocês é que seu depósito à vista também deve estar crescendo, porque essas pessoas que não estão investindo, que não estão correndo risco, que estão postergando compras, elas estão com o dinheiro muitas vezes andando no conta corrente e depois vai para o depósito a prazo. Então, pessoas físicas, jurídicas, não interessa, está todo mundo com freio de mão puxado. E o Santander, ele subiu o saldo comparado a março de 2019, com o saldo comparado a março de 2020, ou seja, literalmente o saldo nesses 2 meses, ele tem uma evolução de 89%. Gente, isso é importante. Então, se você está aí voando no depósito à vista e depósito a prazo, lembre-se que os teus concorrentes também estão. Ou seja, não é um efeito seu, é um efeito do Flight to Quality. Pessoas conservadoras voltando para colocar uma redoma muito forte nos seus investimentos, no seu patrimônio. E até então, enquanto essa pandemia não tiver nenhum sinal que vai acabar, eles não vão sair dessa condição. Então, é sim um movimento muito mundial e não só focado na sua cidade ou região. Flight to Quality, então, é esse movimento de pessoas conservadoras tentando proteger o seu patrimônio, evitando fazer novas dívidas, e tudo isso gera uma evolução natural no seu depósito à vista e depósito a prazo, para você e para todo o mercado brasileiro e mundial. Mas é claro, se esse movimento Flight to Quality faz as pessoas ficarem mais reservadas, guardar seus recursos, elas não compram, não estão investindo, isso gera do lado
um impacto real. Nós vamos ter menos compra, eles vão permitir que menos pessoas estejam desempregadas, porque se eles não compram, o empregador não vai conseguir dar esse emprego. Os investimentos estão todos eles suspensos, a liquidez vai ficar extremamente menor, porque apesar nós temos um funding maior, os bancos não querem correr esse risco, então vai ter menos crédito. Veja, a liquidez sobe, mas os bancos puxam o freio de mão. Isso quer dizer que os bancos não estão emprestando. Por quê? Porque o risco é muito grande, é uma incerteza muito grande. Então eles estão também, como são bancos conservadores, bancos tradicionais, eles estão usando o mesmo mapa mental do Flight to Quality. Proteger-se. Eu trouxe para vocês aqui uma informação que explicita tudo isso que o seu mercado está impondo em todos os concorrentes e vão impor a nós também. O Bradesco, um banco extremamente sólido, um banco extremamente competitivo, conservador, ele captou nos últimos 12 meses, com base agora em março, 34% a mais de depósito a prazo. Mas o seu crédito total nesse mesmo período só cresceu 17%. Por que será, né, gente? Por quê? Porque tem poucas informações para dar crédito para clientes, porque tem muita gente sendo impactada pela pandemia e eles não vão receber esse crédito. Então, eles estão sendo extremamente conservadores. Ponderemos se a nossa cooperativa também está tendo essa mesma ideia, porque conceder crédito sem saber o futuro desse pagador é sim um grande problema. Nós temos que proteger o dinheiro dos nossos sócios e dar crédito nesse momento de pandemia requer uma análise extremamente minuciosa, como já tratei em diversos vídeos. Estamos acabando o vídeo, mas eu queria trazer para vocês uma lição de casa. Meus clientes eu pedi para fazer isso e ficou muito interessante as posições que eles trouxeram para mim. Se nós analisarmos o depósito a prazo, o RDC dos senhores e o depósito à vista, se nós pegarmos a posição de março de 2019 com a posição de agora, lembrando que em março só tivemos 10 dias de pandemia formal no Brasil, vejam se essa variação não é interessante. Se ela está muito próxima e não subiu, é porque tua cooperativa é muito de nicho ou ela é muito nova. Então ela não tem uma carteira interessante de conservadores colocando, porque uma carteira interessante de doadores de dinheiro, seja depósito à vista, depósito a prazo, a gente consegue, depois de décadas de uma instituição financeira trabalhando. Porque o investidor, como eu já falei em outros vídeos, ele vem lentamente para nós, diferente de um tomador de crédito que a gente faz assim e ele está aqui em 1 hora já está tomando crédito com a gente. É diferente o perfil desses dois. Se nós olharmos abril de 2019 com abril de 2020, onde a pandemia está instalada, 100% dos nossos clientes conservadores têm noção dessa pandemia, esse movimento pode estar sendo ainda mais exacerbado que de março. E se a gente quiser, então, finalizar essa nossa interpretação, peguemos o primeiro quadrimestre de 2019 e o primeiro de 2020 para saber como essa pandemia pode ou não estar afetando a nossa captação através desse conceito de Flight to Quality, onde os conservadores buscam proteger o seu patrimônio. Mas é claro que tem boas notícias. Esse conceito na captação do Flight to Quality, ele permite que a gente minimamente compreenda que a saída desse dinheiro da nossa carteira conservadora, depósito a prazo, ela vai se dar lentamente, porque essas pessoas conservadoras só vão sair dessa posição investida quando o cenário estiver extremamente redondo, muito tranquilo. Então não podemos ter intempéries políticas, as informações sobre a economia estão extremamente mais confortáveis e ele, no segmento dele, tem noção que ele volta a estar minimamente como era em janeiro desse ano de 2020 para o seu segmento, tá bom? Então, good news, isso é muito bom. E para encerrarmos esse vídeo, nós devemos apenas observar que a captação sobre o conceito do Flight to Quality, né, já que a nossa carteira é 99% extremamente conservadora, essas pessoas voltam a parar de tirar dinheiro por qualquer coisa e todo o dinheiro novo continua agregando no seu depósito à vista e depósito a prazo. Porque ela vai postergar qualquer investimento, qualquer gasto. E isso gera, como nós já vimos, um impacto na economia, mas ele, indiretamente, ele permite que nós tenhamos mais funding para emprestar. Mas veja, isso não quer dizer que nós vamos emprestar. Vejamos como os bancos de primeira linha fizeram. Aumentou a captação de forma absurda, mas a carteira de crédito cresceu muito pouco. Então,
Fiquemos então com esse aprendizado do Flight to Quality, façamos a lição de casa, que é aquelas 3 posições estatísticas para saber como está a evolução do depósito à vista e depósito a prazo de março, ano com ano, abril, ano com ano e quadrimestre, ano com ano. E assim encerramos mais esse vídeo com uma abordagem inovadora para alguns, mas esse conceito já tem mais de 20 anos, ele é extremamente simples, fácil de entender e ele está afetando de uma forma muito grande o cooperativo de crédito como os bancos. Então ele explica por que a nossa captação está crescendo tanto, muito mais do que nós imaginássemos. Mas veja, isso é uma condição que o senhor mercado tinha guardado como óbvio e agora ele explicita nos números que nós conseguimos ter do nosso mercado e do mercado dos bancos. Muito obrigado, fique com seu Deus, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like aqui, até o próximo vídeo. Muito obrigado!